Bom dia, irmãos e irmãs. E mais esse domingo de adoração a Deus, vamos nos preparar, cada um no seu lar, embora reclusos, mas não separados, porque o mesmo Espírito é o Espírito que está no coração de cada um de nós, é o Espírito que foi derramado, o Espírito Santo sobre toda a carne. É no poder desse Espírito que nós vamos entoar louvores a Deus, vamos ouvir a palavra de Deus nesse dia que separamos para adorar ao Senhor. A palavra de Deus diz em João 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por meio de Jesus e sem Ele nada do que foi feito se fez. E é nesse poder que vamos estar cantando o poder do amor de Jesus, o poder do teu amor. Vamos cantar? Graça encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor, junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar.
amor faz efeito em nossa vida, esse amor nos traz uma alegria. Vamos cantar? Qual a dor desta vida é o amor, é o amor. A alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meio amor, com suspeitas não se alcança. Doce amor, doce amor. Onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. Pois mostremos tolerância, muitas vezes arrogância, muitas vezes arrogância. Puxa e mata o amor, ainda quando for custoso. Nutre amor, nutre amor. Ao irado e muito furioso, mostra amor, mostra amor. Não te des por insultado, mas responde com agrado, mas responde com agrado. Vence pelo amor, não te irrites, mas tolera com amor, com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, pelo amor. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo amor. Pois, irmão, ao teu vizinho mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para o céu nos chama, Cristo para o céu nos chama, onde reina o amor. Amém. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e tudo que é seu. Nós estamos na manhã de domingo e já louvamos ao Senhor e agora vamos à meditação da palavra de Deus. Gostaria de convidar a você para juntos pensarmos por um tempo naquilo que diz o texto da palavra do Senhor que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos de 1 a 5, nós leremos na manhã deste dia. Conversarei com você sobre a igreja além de si mesma. Logo mais, no culto da noite, nós estaremos falando sobre o poder do Evangelho. E na quarta-feira, conforme comunicado, estaremos reunidos presencialmente com os protocolos do Ministério da Saúde, já embasados em documentação da Prefeitura de Belo Horizonte,
estaremos conversando sobre a carta da igreja de Sardo, ok? Então vamos ler o texto sagrado. Atos 15, de 1 a 5 diz: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, estamos mais uma vez reunidos nesse momento em igreja, como igreja, e mesmo de forma descentralizada ainda, mas estamos nas casas, reunidos na presença do Senhor. Eu peço agora tão somente que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, venha iluminar nossas mentes, a ponto de compreendermos de fato o recado do Senhor para o nosso coração pela Tua Palavra. Oramos, eu oro por esta casa, por esses irmãos, por essas irmãs, por essas pessoas que estão agora sintonizadas conosco através do YouTube, que o Senhor abençoe esta casa, essa família. Nós intercedemos por eles e o fazemos em nome de Jesus. Amém. A igreja além de si mesma. Na época da Reforma Protestante do sexto século, uma expressão caracterizava o intuito dos reformadores. Era a eclesia reformista sempre reformada. Eles diziam: eclesia reformada sempre reformanda. Isso é, a igreja reformada sempre reformando. Olha, os promotores da reforma não desejavam criar uma estagnação, uma dogmatização das coisas, naquela dogmatização das ideias deles, das estruturas até então existentes, e eles não desejavam que isso parasse por ali. Os reformadores tinham na sua mente a eclesia reformada, sempre reformanda. Eles pensavam que a igreja, a partir dali, ela viveria um tempo em que ela ia se renovar, ela ia se ajustar, ela ia se contextualizar, e era necessário. A gente sabe que é necessário. Claro que com isso eu não estou querendo dizer que a liderança da igreja de Cristo, em qualquer tempo, ela não deve negociar os princípios basilares do Evangelho. Não é disso que eu estou falando. Isso são cláusulas pétreas, são algo que não se muda, né? Jesus vai dizer assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as doutrinas de Jesus, elas são cláusulas pétreas, elas não mudam. Isso é inegociável. As doutrinas bíblicas serão sempre doutrinas bíblicas. Mas algumas coisas contextuais, culturais, elas às vezes precisam ser ajustadas de tempo em tempo, para que a igreja seja uma igreja dinâmica, para que ela fale a linguagem das pessoas. E os reformadores, eles tinham essa consciência. É necessário, portanto, e assim eles escreveram, que a igreja de Cristo tenha autocrítica. Ela passa a avaliar o seu próprio comportamento, ela passa a adaptar-se, a renovar-se. A palavra é essa mesmo, não no sentido talvez como muita gente usou no passado, mas renovar no sentido de trazer uma mente nova, um entendimento novo de acordo com a contextualização das coisas, né? Ela precisa examinar a si mesma. Só para lembrar das palavras do próprio Paulo,
quando ele fala lá da ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, ele fala disso: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A igreja precisa fazer um autoexame o tempo todo, para ela mensurar em que patamar que ela está dentro das recomendações do seu fundador, Jesus Cristo, né? Graças a Deus que temos feito isso muito bem na nossa igreja. Nós temos feito a nossa autoavaliação o tempo todo, temos conversado, temos traçado diretrizes, temos ajustado coisas, e esse é um corpo bem ajustado. A igreja, ele anda em harmonia, né? Qualquer engrenagem bem ajustada, ela funciona melhor. Assim é a igreja de Jesus Cristo. Nós não podemos perder o nosso foco. A igreja deve prosseguir para o alvo, e a sua mensagem, sendo uma mensagem cristocêntrica, ela também demonstra para fora de si mesma. Estamos falando da igreja além de si mesma. A igreja que tem uma mensagem cristocêntrica, um comportamento ajustado, ela demonstra para o mundo externo, para o público externo a ela, o porquê ela existe, e ela se torna agradável porque ela é um corpo bem ajustado. A igreja do primeiro século era uma igreja sem divergências, nenhuma igreja em que todos era uma igreja em que todos tinham praticamente a mesma opinião. E isso é necessário, né? As pessoas podem ter interpretações diferentes, mas o objetivo do entendimento tem que ser um só. O Cristo é um só, o Cristo não muda. Os nossos olhos enxergam de acordo com as nossas possibilidades. Há pessoas que conseguem ver muito longe, outras precisam de usar óculos, mas todos nós objetivamos ver o mesmo objeto. Todos nós temos o propósito de enxergar na mesma direção. Assim deve ser a igreja. Ela deve ajustar a sua visão para que todos consigam enxergar na mesma direção. Pois bem, nós detectamos então, no texto que nós lemos, que desde o início havia duas correntes dentro da igreja primitiva: o judaísmo, que desejava manter os costumes judaicos, e também os não judaizantes, que defendiam inclusive a participação dos gentios na igreja. Isso era uma novidade, sem submeterem aos rituais judaicos, que era a circuncisão. A circuncisão naqueles dias era o grande problema para aqueles que vinham para o cristianismo, porque os judaizantes, né, os tradicionais, os conservadores da lei, eles entendiam que todos deveriam passar pela circuncisão. Ora, e os novos convertidos da igreja de Cristo, os gentios, aqueles que não traziam consigo os mesmos costumes do judaísmo, eles assustavam por isso. E os mais conservadores, a ala mais conservadora da igreja primitiva, ela desejava submeter a todos os novos à circuncisão. Chega num dado momento, e você leu isso junto comigo no texto que nós tomamos agora de Atos, que eles desejavam, recomendavam, inclusive a circuncisão de Paulo, de Pedro, de todos assim. Olha que coisa! Então são cláusulas que eram contextualizadas. O judaísmo estava ficando para trás, o cristianismo trazia uma nova proposta, traz uma nova proposta, onde a igreja está vivendo debaixo da graça e não da lei, e eles não conseguiam compreender isso. É disso que nós estamos falando. Eles então conseguiram superar certos obstáculos que poderiam comprometer o cristianismo e a expansão da igreja. A circuncisão era um deles. Se pensamos em uma igreja além de si mesma, se pensamos numa igreja sem fronteiras, as barreiras culturais não podem ser impedimento para a propagação da igreja, do evangelho. Hoje nós temos um mundo globalizado, onde nós entendemos as culturas de acordo com o seu contexto, né? Pela graça de Deus, eu tenho viajado muito, Brasil afora, mundo afora, e às vezes você chega em determinados lugares e a nossa formação cultural, a nossa tradição, às vezes eu fico dentro de mim mesmo questionando certas coisas em determinados lugares. Mas aí a gente tem que baixar a nossa bola e entender que o evangelho é universal. O evangelho que toca no coração lá do africano,
que tem o costume dos seus swings, é o mesmo evangelho que toca na frieza do europeu, que é quadradinho, que é formal, que é litúrgico. Então, cada lugar nós vamos ter um comportamento de pessoa, um jeito de ser de cada pessoa, não é verdade? O Brasil, pela graça de Deus, é um celeiro de culturas. Nós temos de norte a sul, de oeste ao leste, pessoas de todos os jeitos, pessoas de todas as naturezas, de todas as tendências, de todas as origens, e o Evangelho nos possibilita, olha que coisa linda, o Evangelho possibilita assentar lado a lado o indouto e o doutor, o negro e o branco, o rico e o pobre, e todos se abraçarem e chamarem de irmãos. Olha que coisa maravilhosa, nada nesse mundo é capaz de fazer isso, sabe? Só o poder de Deus mesmo é que rompe com as barreiras culturais. Nós nos tornamos um só no corpo de Cristo. Isto é a igreja além de si mesma. Eles conseguiram então superar e levar a igreja para além dos seus limites, das suas próprias cadeias. Um belo exemplo disso nós vamos ver os cristãos de hoje, né? Como eu já disse, a diferença entre a igreja e o igrejismo, né? Então eu quero abordar isso em alguns aspectos aqui, uns 3 ou 4 aspectos com você, dentro desse sermão dessa manhã de domingo. Em primeiro lugar, eu quero falar com você sobre a igreja além de si mesma, estamos falando disso, mas em primeiro lugar, a igreja além do legalismo e do ritualismo. Se você examinar o texto que nós tomamos de Atos 15, de 1 a 5, nós vamos chegar a essa visão. O que nós chamamos de legalismo então? A igreja além do legalismo e do ritualismo, essas duas coisas precisam estar fora da igreja. O que é o legalismo? É o costume de impor aos outros uma série de regras e julgá-los pelos cumprimentos dessa regra. A lei, o judaísmo, ele tinha isso. A lei estava em primeiro lugar, né? A expressão acabou se referindo mais especificamente àquela seita dos fariseus que tinha nos dias de Jesus. Eles eram extremamente legalistas. Legalistas ao extremo, eles, como os fariseus eram, eles entendiam e compreendiam a vida religiosa apenas a partir da ótica das suas leis e regras institucionais. O tempo todo existiam isso, sabe? Quando o próprio Jesus começou a questionar e quebrar algumas dessas regras, eles então começaram a querer o quê? Matá-lo. Jesus chega quebrando tudo. O legalista não suporta ser questionado. Isso aconteceu com os fariseus, com os saduceus, quando Jesus chega curando pessoas no dia de sábado, quando Jesus chega comendo com pecadores, assentando com prostitutas, sabe? E indo na casa de publicanos. Por causa disso, então, aqueles cristãos advindos do judaísmo radical, da parte mais radical, o judaísmo legalista, eles passam a cometer algumas atrocidades, eles passam a cometer alguns radicalismos contra os novos cristãos que vinham do mundo gentílico, por exemplo, a ponto de exigirem que até os apóstolos circuncidassem. O apóstolo Paulo, chamado de apóstolo dos gentios, ele passa a entrar no radar desses cristãos advindos do judaísmo legalista. Esse era um grande problema. No caso de Atos 15, esses legalistas cristãos, então, vindos do farisaísmo, né, por exemplo, eles querem que os novos cristãos submetam a circuncisão, que era o grande ponto divergente do judaísmo legalista para os novos cristãos vindo do mundo gentílico, né? Então, em segundo lugar, eu quero continuar dentro dessa premissa com você, pensando agora sobre a igreja além de uma visão limitada da ação divina. Se você está com a sua Bíblia aberta, certamente sim, eu peço que continue então acompanhando aí em Atos 15. Agora nós estamos situados dentro dos versículos 6 a 12. Nós vamos ver aí uma igreja além de uma visão limitada da ação divina. A ideia da salvação pela graça opunha de forma direta
a exigência que os cristãos judaizantes faziam aos gentios. A graça é redentora, a graça é perdoadora, a graça é pacificadora, ela não gera conflitos, a graça não coloca ninguém em conflito. E isso é um paradigma para aqueles que eram legalistas. Isso é um paradigma, porque a salvação pela graça não é por mérito daquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Pela graça sois salvos, assim está escrito, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das pessoas. Isso quebrava, de certa forma, os paradigmas do cristianismo tradicional, dos cristãos advindos do judaísmo. Eles tinham dificuldade para compreender a graça. Então, a pergunta que Paulo fazia, e ele fez isso aos discípulos, fez aos apóstolos, quando ele chama todos para uma reunião em Jerusalém, ele precisa resolver essa questão. Ele era o apóstolo, ele era o líder maior daquele tempo. Então ele chama todos para Jerusalém para tratar dessa questão, porque a igreja estava, de certa forma, tendo conflitos entre ela por causa de questões doutrinárias. Pessoas que vinham do judaísmo radical e os novos cristãos convertidos a Jesus, que não conheceram o radicalismo. Eles então entravam em conflito ideológico dentro da igreja por causa de pontos doutrinários. Paulo, preocupado com isso, ele chama todos em Jerusalém, para resolver esta questão. Então fica a grande pergunta que Paulo fez naquela reunião: por que então submeter ou ter que submeter os novos cristãos, os cristãos convertidos, ao pensamento ritualístico dos judeus, devido às suas tradições? Então vem aí a compreensão da graça divina e o entendimento para eles, e Paulo queria transferir esse entendimento, passar isso para eles, que a compreensão da graça divina nos oferece uma visão mais ampla de como Deus age, rompendo as fronteiras da própria igreja, ou fronteiras que muitas vezes a própria igreja cria. Ele demonstra isso na reunião, fazendo com que os discípulos entendessem que Deus estava acima de todas essas coisas. Então os discípulos começam a descobrir que entre os gentios ocorreram os mesmos sinais e prodígios que ocorreram entre eles. E aí fica evidenciado que Deus não age ou não atua somente em determinados grupos. Deus atua onde o nome dele é invocado. Coisa interessante do cristianismo, além das fronteiras, a igreja além de si mesma. Os discípulos, depois dessa reunião onde Paulo demonstra para eles em Jerusalém que Deus é um Deus além de fronteiras, além de barreiras, além de nacionalidades. Isso fica evidente lá em Atos 2, como nós já falamos semana passada, sabe, na descida do Espírito Santo. Então fica demonstrado que os mesmos sinais que ocorriam em Jerusalém também ocorriam em outros lugares, em outros países, porque o Deus é o mesmo. Eles então abrem a sua visão, começa a abrir a visão, a igreja começa a abrir a sua visão para o mundo, a visão de mundo. O Evangelho, concluindo esse pensamento, o Evangelho é universal. A coisa muito interessante, a igreja precisa aprender a olhar para além dos seus próprios limites. Deus não está sujeito aos nossos planos. Ele não não que devemos submeter, que não devamos submeter aos seus propósitos, mas Ele tem o seu próprio plano, A igreja cristã deve exercitar o convívio sadio entre os que, embora diferentes, pertençam ao mesmo corpo, salvos pelo nome do Senhor Jesus. Fundamentam-se então todos na mesma esperança. Hoje vivemos num mundo globalizado, como eu disse, mas o Evangelho é o mesmo, do Oriente ao Ocidente, em todos os lugares do mundo. Em terceiro lugar, eu quero chamar você para pensar sobre a igreja além das suas diferenças e divergências. Se você está com a sua Bíblia aberta, volte os seus olhos aí, no capítulo 15 de Atos, nós estamos dentro dele, versículos de 13 até o 31, nós vamos ver essa abordagem, o apontamento para uma igreja além das suas diferenças e divergências. Esse é o grande lance do cristianismo.
Esse episódio que aconteceu em Jerusalém é mais uma prova de que a igreja não é uniformidade de pensamentos e opiniões, né? A igreja é uma pluralidade. Olha que coisa linda isso. E ela precisa aprender a conviver com o diferente. O radicalismo, seja ele de qualquer natureza, não faz bem para o Evangelho. Jesus demonstra isso o tempo todo, quando ele se insere em meios sociais, onde naquele tempo eram paradigmas para os cristãos judaicos. A lei não permitia isso, não é verdade? Os judeus e gentios cristãos não eram mais dois povos a partir do Evangelho, e sim um povo só, em Cristo. Nós vamos examinar isso, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele trata exatamente da unidade da igreja, da unidade do povo de Deus, em qualquer lugar, onde ela esteja inserida. Nós somos um povo só. As muralhas, sejam culturais, sejam de toda a natureza, elas só atrapalham a propagação do Evangelho. A separação não faz parte da cultura cristã. A cultura cristã, ela está alicerçada sobre a unidade. Jesus veio exatamente para unir os povos. Ele veio exatamente para fazer com que todos enxerguem e caminhem na mesma direção. Um outro texto que eu gostaria de sugerir para você examinar é Gálatas capítulo 3, no versículo 27. Ali Paulo escreve e ele afirma que em Cristo nós somos um. Olhe bem, a questão da unidade de novo. Não há escravo, nem livre, nem judeu, nem homem, nem mulher. Nós fazemos parte do mesmo corpo chamado igreja. E esse corpo é o corpo de Cristo. A igreja cristã, então, ela precisa de viver esse convívio saudável. Em Jerusalém, os cristãos encontraram, então, uma fórmula de harmonização, para que as diferenças não acabassem prejudicando a propagação do Evangelho, a pregação do Evangelho. O fato é que, às vezes, nós preferimos que a expansão do Evangelho do Reino de Deus saia prejudicada, muitas vezes por interesses nossos, né? E nós precisamos de buscar a todo tempo, como igreja, uma solução para que o convívio seja definitivamente harmônico e que nós possamos ter Cristo como esse bálsamo que acalma os nossos corações nos momentos de incerteza, nos momentos de ansiedade. Sabe, quando nós queremos falar e não devemos falar, quando nós pensamos diferente, queremos que o outro seja igual a gente respeitar as diferenças, sabe? O cristianismo, ele caminha nessa direção, ele pensa dessa forma. Em quarto lugar, estamos finalizando esse sermão dessa manhã de domingo, eu quero falar com você sobre a igreja além das fronteiras e dos guetos. Olha, Atos 15, de 32 a 35, agora no texto que nós estamos examinando, você vai ver que a igreja de Cristo, ela nasceu, ela foi instituída para abranger e não para separar. E abrangente não é excludente. Abrangente, ela abriga no mesmo corpo ou debaixo da mesma orientação todas as pessoas. Ela é abrangente, ela abarca tudo. Um dos maiores desafios para a igreja é estar pronta para renovar-se, para tornar-se pronta todos os dias para dar resposta à sua geração. A igreja desse tempo, ela tem que se adaptar a muita coisa da modernidade para que ela possa dar respostas aos questionamentos cada vez mais ávidos das mentes das pessoas no que diz respeito ao Evangelho. Hoje, a pregação, a formalidade, a forma para a pregação do Evangelho nos dias de hoje é muito diferente da década de 70, por exemplo. As estratégias mudaram, a linguagem mudou, os entendimentos, a hermenêutica muda a cada tempo. A gente precisa de contextualizar também enquanto igreja, para que não venhamos a perder o nosso foco, o nosso objetivo. Pois bem, em Antioquia, onde Paulo e Barnabé permaneceram, após o acordo feito lá em Jerusalém, aquele do qual nós falamos, em que ele foi acalmar as pessoas, ele fala de uma igreja aberta, de uma igreja exposta, de uma igreja para o mundo, de uma igreja para as pessoas. A igreja não pode enclausurar-se, ela não pode fechar
a um grupo específico, ela não pode ter limitações culturais, ela não pode limitar dentro de 4 paredes, ela não pode se limitar a rituais, ela não pode se limitar a legalismos, a igreja não pode se limitar a paradigmas. Cristo não era assim, o Evangelho não é assim, portanto precisamos de estar abertos para o mundo. Quanto mais fronteiras e muralhas nós formarmos ao nosso redor, com o legalismo que impera em nosso meio, mais difícil será transmitirmos a essa geração a misericórdia de Deus. Olha, a graça de Deus, a misericordiosa graça de Deus, precisa de ser entendida por todos os povos, por todas as pessoas. Isso significa romper com as fronteiras, significa romper com os guetos, com os grupos seletos, tornar todos um povo só diante de Jesus Cristo. Eu concluo dizendo para você que a igreja deve procurar sempre superar-se. Ela precisa ir além de si mesma. A igreja deve mover-se para frente e aceitar os desafios que o Senhor coloca diante dela. O campo é o mundo. O mundo possui necessidades imensas. É um desafio constante para nós, enquanto igreja, para depender e para responder a um grande mundo. Nós precisamos de uma igreja grande. Uma igreja grande, não em números simplesmente. Uma igreja grande nesse tempo é uma igreja em ações, é uma igreja em ideias, é uma igreja de espiritualidade, é uma igreja de visão. Eu gostaria de, nesse momento, na manhã desse dia, te desafiar para que sejamos essa igreja da pós-modernidade, que sejamos então uma igreja que rompa com todos os preconceitos, uma igreja que vai além de si mesma, uma igreja que vai além das suas barreiras, uma igreja de ações, uma igreja de ideias, uma igreja de espiritualidade, uma igreja de ação. Que sejamos esse povo e que Deus nos fortaleça para tal. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu oro por você neste momento. E se você vai agora consagrar o seu dízimo, a sua oferta, e onde você está, eu quero abençoar a sua vida também. Nós, a partir de semana que vem, estaremos reunidos de forma presencial, mas você pode ainda fazê-lo nesse tempo, através da nossa rede bancária. Se você deseja demonstrar a Deus a sua fidelidade nesse momento, você pode fazer, e eu quero orar por você, abençoando a sua vida nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família, e proclamo a bênção e o mover do Senhor. Que sejamos essa igreja de desafios grandes nesse tempo de modernidade, mas que sejamos uma igreja vivificada pelo poder do Senhor, que nada pode impedir a propagação e a ação do seu Evangelho. Abençoa essas vidas, essa família. Eu oro pela nossa nação, oro pelas nossas autoridades, eu oro pelo nosso estado, pelo município, oro por esse mundo, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, dando-nos graça e paz advindas do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.